Apenas uma introdução, nós vamos falar hoje sobre o culto reformado e vamos abordar especificamente o fato de que culto reformado é um culto bíblico. Esse é o ponto que nós queremos tratar hoje. Introdutoriamente, eu quero mostrar algumas coisas. Primeiro, em Êxodo, capítulo 5, e nos textos que vêm na sequência, que fala a respeito da saída do povo de Israel do Egito, nós vemos ali o motivo para a saída do povo do Egito. O que Deus mandava Moisés dizer para Faraó? Olha em Êxodo 5, versículo 1, Deus diz assim: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Aqui é uma descrição, uma forma de dizer que Deus estava convocando o seu povo para cultuá-lo no deserto. E lógico, ele tinha como objetivo também transportar esse povo para a terra prometida, a terra de Canaã. No verso 3 desse mesmo capítulo, Moisés diz assim para Faraó: deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Então, Moisés tinha essa consciência e passava isso para o povo, que o objetivo da saída deles do Egito era cultuar a Deus. Eles tinham que se congregar no deserto para adorar ao Senhor e posteriormente na própria terra onde eles seriam colocados. E aí, ainda introdutoriamente, vamos a Êxodo 19. Êxodo 19 diz assim, vamos ler com bastante atenção essa narrativa. É uma narrativa tensa, mas é exatamente o momento do encontro de Deus com o seu povo. Êxodo 19. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim. Vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Agora leia comigo o versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Seguindo agora a partir do versículo 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás ao redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, não toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés
tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. E aí vem, no capítulo 20, quando Moisés fala ao povo, em nome de Deus, a respeito dos 10 mandamentos. Então, perceberam como é tensa essa narrativa? Deus fala: olha, vocês vão sair do arraial, onde vocês estão, vocês vão na hora certa, depois de 3 dias de consagração, vocês vão se aproximar do monte Sinai, mas vocês não vão encostar nele. E é um momento ali muito tenso. Diz ali o versículo 16 que todo o povo que estava ali estremeceu diante daquela cena terrível. O povo foi convocado para estar na presença de Deus, um Deus todo-poderoso, um Deus tremendo. E se você se lembrar, a gente leu há pouco, no início dessa escola bíblica, o Salmo de número 50. E eu quero repetir aqui alguns versículos. Versículo 1: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Versículo 3: vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Olha só: perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Parece que o culto, pelo menos nessa descrição do Antigo Testamento, não é algo assim muito gostoso, né? É algo que dá medo, né? Porque nós estamos diante do Todo-Poderoso, de alguém que tem todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade. E as coisas não permanecem como estão quando aparecem diante da presença dele. Bem, isso é a introdução. Nós vimos na semana passada alguns princípios bíblico-teológicos. Primeiro, que Deus é digno da adoração por parte de toda a sua criação. Em segundo lugar, nós vimos que Deus não só é digno de ser adorado, mas ele deve ser adorado, no sentido de que, porque é possível que alguém seja digno de honra e não receba honra. Então, Deus não só é digno de adoração, como nós temos o dever de adorá-lo. Terceiro, para o homem se apresentar a Deus, um sacrifício é necessário. A gente viu isso ao longo de vários textos bíblicos na semana passada. E vimos, por fim, também na semana passada,
que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro para que possamos prestar culto a Deus. A única maneira de apaziguar esse Deus irado contra o pecado é apresentando diante dele uma oferta, um sacrifício. E a nossa oferta, o sacrifício que apresentamos a ele, é o sacrifício que ele mesmo realizou em nosso favor, o de seu Filho, Jesus Cristo. O tema dessa aula de hoje é baseado aqui no capítulo 1 deste livro, O que é um culto reformado. Se você quiser pesquisar no Kindle, você vai encontrar esse livro, O que é um culto reformado. Eu vou tratar hoje no primeiro capítulo. O subtítulo desse livro é Por que numa igreja reformada o culto é tão diferente da maioria das igrejas? Então ele tenta explicar por que o culto nas igrejas reformadas se distingue em diversos sentidos dos demais cultos, dos cultos das igrejas em geral. Então, nossa reflexão será aí baseada neste livro, mais especificamente o capítulo 1. Primeira coisa que nós vamos ver, a principal marca de um culto reformado é a saturação das Escrituras. A principal marca de um culto reformado é a saturação das Escrituras. E ele nos coloca aqui, eu destaco duas citações. A primeira delas: em tempos de analfabetismo bíblico, precisamos de um culto cheio das Escrituras, com uma linguagem escriturística em cada aspecto, das leituras responsivas e cânticos, as orações e leituras bíblicas propriamente ditas. Temos aqui dois irmãos que compartilham comigo o púlpito na liturgia, presbítero Luiz Carlos, diácono Gilman. Eventualmente outros poderão, no futuro, talvez participar disso também, o que eu penso ser um grande privilégio para um homem de Deus participar na liturgia, podendo participar dessa condução do povo na adoração. É necessário que todos nós tenhamos tudo isso em mente. O culto tem que ser saturado das Escrituras. Não só uma leitura irrefletida, mas uma leitura que faça sentido. Portanto, quando nós lemos diante da igreja um texto bíblico, temos que ler com segurança. Temos que ler dando sentido, ênfase que o texto dá. A leitura tem que ser uma boa leitura. O nosso linguajar, quando nós oramos, quando nós cantamos, quando nós falamos, ministrando a igreja, tudo isso tem que ser de uma linguagem escriturística, não um evangeliquez barato, mas sim uma linguagem fundamentada na palavra de Deus. Uma outra citação aqui: em nosso culto de adoração temos que ler, pregar, orar, cantar e ver nos sacramentos a palavra. Tudo no culto tem a ver com a palavra de Deus, tudo. Os textos que nós lemos são textos bíblicos. A pregação na igreja reformada, na igreja bíblica, é a exposição bíblica da teologia, das histórias, com aplicações para a nossa vida hoje. A nossa oração deve ser uma oração bíblica. Quando é feita uma leitura, por exemplo, digamos que nós lemos no início do culto o Salmo de número 50. O irmão que for orar, após essa leitura, precisa ter em mente o texto que foi lido, porque tudo é muito encadeado. Nós temos que saturar a nossa mente com a Escritura Sagrada. Eu não sou chamado a orar algo diferente do que foi lido. Então, se foi lido o Salmo 50, eu posso orar a Deus dizendo: Senhor, nós estamos diante da Tua presença gloriosa, cheia de majestade. E nós nem podemos estar de pé diante do Senhor se não for por causa da Tua misericórdia. Nós nos apresentamos com ações de graça, como que é o que vem depois do texto que eu li. E nós pedimos que o Senhor fale poderosamente a cada um de nós. Enfim, você está usando termos, você está usando ideias que saltam do texto bíblico. Nós precisamos desenvolver esse hábito. Cada um de nós desenvolver essa prática. Ore as Escrituras, não só no culto, na sua casa também.
Sua devocional, sua meditação bíblica, leia, medite e ore a partir daquilo que Deus está falando com você. Peça a Ele as coisas que Ele está dizendo que vai te dar, ou aquelas coisas que Ele está fazendo. Está escrito aqui que Ele está fazendo. Ore, Senhor, faça isso na minha vida. Enfim, tudo. Nossas canções precisam ser bíblicas. Muitas igrejas reformadas cantam apenas os salmos metrificados, o saltério. Eu acho que é muito bom e nós poderíamos aprender, sim, os salmos, cantar os salmos, acho que é ótimo. Não penso, no meu modo de ver, que deve ser exclusivamente os salmos, porque toda a Escritura é palavra de Deus inspirada e nós podemos cantar qualquer texto das Escrituras. Mas você que certamente já tem um pouco mais de tempo no convívio da igreja, do povo de Deus, você sabe, tem músicas bíblicas que são fundamentadas na Escritura, talvez não sejam literalmente o texto bíblico, mas são realmente fundamentadas na Escritura, e músicas que de fato não representam o pensamento bíblico. Essas músicas devem ser ignoradas, devem ser desprezadas. Não podem fazer parte do culto ao Senhor. E aqui essa citação fala de também ver a palavra nos sacramentos. E é interessante, o batismo e a ceia do Senhor são representações visíveis da palavra. Da palavra. Quando Jesus ensina para Nicodemos que ele deve nascer da água e do Espírito, sobre o que você acha que ele está falando, senão de um lavar regenerador que é espiritual e que é visto no ato do batismo com água de maneira simbólica. Então, quando nós estamos assistindo um batismo, nós estamos vendo a representação do que Deus faz nas nossas vidas, ou do que Deus já fez nas nossas vidas, nos dando um novo nascimento, nos purificando de todo o nosso pecado. Na ceia do Senhor, que é uma prática contínua, que representa a manutenção da nossa vida espiritual, nós vemos ali a representação da carne e do sangue de Cristo entregue por nós. Esta é a palavra. A Bíblia não diz que Jesus é o verbo, que é a palavra grega logos, que poderia ser traduzido como palavra simplesmente. Cristo é a palavra encarnada. Está ali diante de nós o símbolo disto. Então, o culto inteiro tem a ver com a palavra. Nós não deixamos a Bíblia de lado quando participamos da ceia do Senhor. Não, é a palavra sendo experimentada, pelo que Deus nos dá essa graça de sentirmos, até mesmo com o nosso paladar, não só com os nossos olhos, sentimos até mesmo com o paladar aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Então, o culto ele deve ser saturado das Escrituras sagradas. Além disso, um culto, e aí eu digo aqui, cristoteocêntrico, deve necessariamente ser bíblico. Semana passada eu fiz menção a isso, de que um culto verdadeiro, ele é dirigido a Deus por meio de Cristo. Cristo é a nossa oferta. Cristo é o sacrifício que nos habilita a adentrar a presença de Deus. Então, o culto deve ser cristocêntrico. Mas eu coloquei aqui, eu nem sei se alguém já cunhou essa expressão, mas eu coloquei aqui cristo-teocêntrico, porque é um culto cristocêntrico, mas dirigido a Deus, o Deus triuno. Então, este culto tem que ser bíblico. E aí, as duas citações aqui muito interessantes. Ele diz: não teremos Jesus no centro do nosso culto se a palavra dele não estiver no centro. Lembra a semana passada quando eu falei que quando a gente assiste um culto de uma igreja, a liturgia de uma igreja, a gente já percebe qual é o que está na fé, na essência da fé daquela igreja? Porque uma igreja que tem a palavra no centro do culto, ou seja, norteando cada momento, cada desenvolvimento, ali nós percebemos um compromisso que aqueles irmãos têm com a palavra e, consequentemente, com o próprio Cristo. Porque não tem como sermos centrados em Jesus sem sermos centrados na palavra. Não tem como você dizer, eu amo o Senhor Jesus,
se você não também amar a sua palavra, as Escrituras Sagradas? Não faz sentido, é absolutamente incoerente. Não tem como você dizer, eu amo a Deus, se você não ama a palavra de Deus, que é o que vem aqui na sequência. Se não estamos interessados na palavra de Deus, poderemos estar realmente interessados em Deus? Claro que não, né? Claro que não. Se você ama o seu pai ou a sua mãe, e o seu pai ou a sua mãe deixou uma carta para você, você nunca vai queimar aquela carta, ignorar, desprezar aquela carta, você vai guardar aquela carta. E se eles estiverem longe de você, você vai ler e reler aquela carta outras vezes. Se eles já tiverem passado, você vai ter prazer em ler e reler com uma forma de lembrança. Aquilo que os nossos pais nos deixam é muito precioso para nós. E por que nós então desprezamos tanto, por vezes, a palavra de Deus? Se nós nos interessamos em Deus, temos que necessariamente nos interessar na palavra de Deus. Então, uma aplicação para a vida cristã como um todo, não só para o culto, né? Se nós estamos distantes da palavra de Deus durante a nossa semana, significa que nós estamos distantes de Deus. Simples assim. Se a palavra de Deus não é uma prioridade na minha vida durante a semana, significa que Deus não é prioridade na minha vida durante a semana. Então a palavra tem tudo a ver com o nosso compromisso com o próprio Deus. Então um culto que é cristocêntrico, teocêntrico, ele tem que ser necessariamente bíblico. Outra coisa, o culto genuinamente espiritual deve necessariamente ser bíblico. Veja, agora no slide anterior eu falei do culto a Deus, vamos dizer, ao Deus Pai, Deus Filho, e aqui eu faço referência ao culto que nós prestamos ao Deus Triuno e também à pessoa do Espírito Santo. Muitas igrejas vão acusar as igrejas reformadas de que não são cultos espirituais. São cultos muito formais, muito frios, e chegam até a usar a Bíblia para dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Talvez você já tenha ouvido alguma vez esse texto ser mal utilizado desta forma. Mas não, um culto que é genuinamente espiritual, ele é bíblico. Ele tem a letra da palavra de Deus. E aí eu coloco aqui duas citações. A Escritura nos ensina a estrita ligação da palavra com o Espírito de Deus. Aqui poderia citar vários textos bíblicos em que o Espírito é apresentado junto com a palavra. Quando Deus fala, o Espírito está presente. É assim, não há desconexão. E uma outra frase interessante também, onde a palavra está, ali está o Espírito. A gente pode se lembrar apenas como um exemplo das cartas do Senhor às igrejas da Ásia Menor descritas no Apocalipse. As cartas são encerradas sempre dizendo o seguinte: ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que ele diz? Aquilo que acabou de ser escrito. É aquilo. É a palavra do Senhor. É a voz de Deus por meio do Espírito Santo. Então um culto espiritual é um culto bíblico, um culto saturado da Escritura Sagrada. E nós temos que entender, então, já que deve ser um culto bíblico, temos que entender, então, que a Bíblia regula o nosso culto. A Bíblia, então, é que deve nortear o que nós fazemos no culto ao Senhor. Ela que traz a régua, a lei, a norma de como Deus deve ser cultuado. E aqui alguns pensamentos importantes. Primeiro, o culto não é determinado pelo que funciona para atrairmos um vasto número de pessoas, ou o que é agradável, ou mesmo o que possamos ou não gostar. O culto não é determinado por isso.
Vamos ver o que funciona aqui nessa nossa localidade. As pessoas gostam de usar camisa polo, então, homens, vamos vir de camisa polo. As pessoas aqui vão para a praia de chinelo, então vamos à igreja de chinelo também, porque isso pode atrair as pessoas para vir à igreja. Sabe? Estou exagerando aqui, mas muitas igrejas funcionam ou elaboram a sua maneira de cultuar a Deus a partir do que funciona e do que não funciona. A partir do gosto das pessoas que frequentam ou do público-alvo que eles pretendem alcançar para estar no culto. Uma visão completamente fora do... Sabe? Não tem o menor sentido. Nós temos que nos pautar não pelo que o homem pensa, não pelo que nós pensamos ou queremos. Isso seria um culto, como eu me referi na semana passada, um culto antropocêntrico, ou seja, centrado no homem. O culto a Deus não é antropocêntrico, é um culto teocêntrico, um culto cristocêntrico, um culto espiritual. Portanto, deve ser como Deus quer. É Deus quem diz o que nós devemos fazer. Segundo, Deus nos concedeu cada coisa que temos de fazer no culto público. Ele nos disse, Ele nos deu instruções por toda a Escritura Sagrada. Hoje nós vamos pegar um texto específico que serve de exemplo dos elementos que devem estar presentes no culto, mas toda a palavra de Deus reflete aquilo que agrada a Deus. Por exemplo, o Salmo 51, talvez você esteja com a página aberta aí na sua Bíblia. No Salmo 51, por exemplo, você vê no versículo 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? O espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, olha aqui, o que deve estar presente no nosso culto ao Senhor? Um coração, um espírito quebrantado, contrito, humilde, não alguém orgulhoso, alguém que se vê na posição de proeminência na adoração. Não, é alguém que chega rastejando mesmo diante do Senhor. Alguém que chega, Senhor, tem misericórdia, porque eu não posso me apresentar diante do Senhor por mim mesmo. Então, Deus nos concedeu cada coisa que temos de fazer no culto. E aqui há uma lógica interessante. Muitas igrejas se pautam no princípio oposto a isto, que é o quê? Bom, se Deus não disse que não deve estar determinado elemento no culto, então pode. Por exemplo, se Deus não falou que não gosta de dança, então vamos dançar. Esse é um princípio diferente do que nós estamos colocando. O princípio que nós entendemos que é correto é este. O que Deus quer no culto a Ele, Ele disse. Então nós fazemos o que Ele disse que quer no culto. E deixamos de fazer todo o restante. A gente pode se lembrar, por exemplo, do texto de Mateus 28, 19, 20, por ali, onde Jesus disse, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E o que ele não ordenou? O que ele não ordenou, você não deve ensinar, não deve fazer parte daqui do nosso contexto de adoração. Então é aquilo que ele expressou de forma propositiva ou claramente derivado das suas revelações, né? É o que nós devemos fazer a Deus, simples assim. E mais uma terceira citação. Deus é Deus, o que significa que tem o direito de ser adorado como Ele mesmo quer. Não é como nós queremos adorá-lo, como nós queremos... é claro, existe um aspecto cultural. Nós somos brasileiros, os africanos são africanos, os europeus são europeus. Cada povo tem a sua particularidade, não tem como tirar de cada povo a sua identidade cultural. Agora, em qualquer lugar, deve-se observar o que Deus quer que seja feito no culto. Né? Algumas expressões culturais serão impossíveis de ser mudadas.
Mas, pela pregação do Evangelho, espera-se que a própria cultura seja transformada pelo Evangelho. A cultura não pode se impor à palavra. A palavra que deve ser imposta sobre a cultura para transformar essa cultura, esse jeito de ser. Ah, mas então o culto de todos os lugares do mundo tem que ser assim, quadradinho, desse jeitinho. Não, não é isso. Até porque o culto bíblico, né, no meu entendimento, não é quadradinho, como muitas vezes as pessoas querem tratar de forma pejorativa. O culto ao Senhor é um culto alegre, quando a palavra nos dá encorajamento e alegria. É um culto de lamentação, quando a palavra nos confronta e nos mostra quem nós somos. Enfim, o culto ele é determinado pelo que a palavra de Deus nos diz. E alguns textos dentro disto que eu quero ler com vocês. O primeiro deles é em Êxodo 20, lá, logo depois do capítulo 19, que nós acabamos de ler. Veja que o capítulo 20 de Êxodo começa então com os 10 mandamentos. Nós lemos até o versículo 25, que diz que desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. E aí vem o capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras. O que Deus falou? Prefácio dos 10 mandamentos, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus começa falando e afirmando uma realidade acerca da sua graça. Deus afirma, eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Não foi vocês que conseguiram sair de lá sozinhos, eu tirei vocês. Eu sou o Deus de vocês. Eu tirei vocês da servidão, agora vocês são um povo livre. Então, já que eu libertei vocês e que eu sou o Deus de vocês, então façam assim. E aí vem o primeiro mandamento, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Então, como que nós devemos adorar a Deus? Em primeiro lugar, adorando somente a Ele. Exclusividade. Né? Esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Exclusividade. Aí vem o mandamento de número 2, que vai do versículo 4 até o versículo 6. Há um aspecto negativo do que não deve ser feito, como ele diz aqui, no culto a Deus. Qual que é o aspecto negativo? Olha aí, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Continuando ainda no aspecto negativo, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, etc. Então, o aspecto negativo do que não pode ser feito. Não pode ser usada imagem, não pode ter nenhum ícone, nenhum elemento visual na adoração ao Senhor. E aí vem o versículo 6, trazendo um aspecto positivo. Ele diz, e faço misericórdia de 1000 até 1000 gerações. Olha só, sublinhe isso. Daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, resumindo o que eu estou explicando aqui com base nesse texto. A adoração deve ser exclusiva a Deus. Ela não pode ter elementos visuais, não pode ter ícones, não pode ter nenhuma interferência nesse sentido. Deve ser como então? Deve ser de acordo com os mandamentos de Deus. Não é do jeito que vocês querem. Não é do jeito que vocês veem os outros povos fazendo. É do jeito que eu vou dizer para vocês. Não está claro isso aqui, gente? Daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É de acordo com a minha vontade. Não pode ser de qualquer forma. Ah, não, pastor, mas ainda não está muito claro. Então tá bom, vamos lá. Ele termina os 10 mandamentos, aí vem o versículo 18.
Todo o povo presenciou os trovões. Lembra aquela cena tensa? Versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. Imagina um monte pegando fogo. E o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Imagina um povo apavorado diante de Deus se manifestando ali. Versículo 19. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. E aí segue mais um pouco, versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vistes que dos céus eu vos falei. E aí ele repete algumas coisas. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros, etc, etc, etc. E aí olha o versículo 25. Versículo 25. Se levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Então, é o seguinte, vocês vão levantar altares para adoração. É sobre o altar que a oferta vai ser colocada. Quando vocês levantarem esse altar, vocês pegam pedras toscas. As pedras que vocês encontrarem, sem dar nenhuma lapidadinha, não tenta melhorar nada. É a pedra do jeito que está ali. Porque se vocês usarem a ferramenta de vocês para melhorar alguma coisinha, vocês estarão profanando o meu altar. Então, são princípios que estão sendo colocados aqui para o povo de Deus. A adoração é do jeito que Deus quer. Não pode ser do jeito que o homem quer. Não pode ter um jeitinho, não pode ter uma coisinha a mais, nada. É do jeito que Deus quer. Até o detalhe de não lavrar a pedra ele explicou. Não pode. Ah não, mas ainda não está muito claro. Então vamos lá para Deuteronômio 12. Deuteronômio 12, versículo 29 em diante. Diz assim: quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações para as quais vais para possuí-las, e as desapossares e habitares na sua terra, quando vocês chegarem lá, expulsarem todo mundo, vocês estiverem morando lá, a terra é de vocês, versículo 30, guarda-te, não te enlaces com imitá-las. Imitar quem? As nações. Após terem sido destruídas diante de ti. E que não indagues acerca dos seus deuses, nem perguntas sobre os deuses deles, dizendo, assim como serviram essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também eu farei. Não imitem a adoração feita a outros deuses. Versículo 31. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles aos seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Olha o versículo 32. Tudo o que eu te ordeno, observarás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. O culto ao Senhor é do jeito que Ele quer. Por isso que o ponto aqui é que a Bíblia regula o culto. É a Bíblia que diz o que deve ser feito. O culto tem que ter leitura bíblica? Sim, porque a Bíblia diz que nós temos que ler a Bíblia no culto. Tem que ter orações? Sim. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos. Não é porque a gente gosta de orar que a gente ora. Não é porque a gente gosta de ler a Bíblia que a gente lê. Claro, se a gente gostar de orar e de ler a Bíblia, é muito claro que faz todo sentido, né? Mas não é porque a gente gosta. É porque Deus quer que seja feito. Ok? Não adorar conforme a palavra de Deus é uma atitude reprovada.
Se os textos anteriores ainda não foram suficientes, agora você vai ver as consequências de se tentar fazer do seu próprio jeito e não do jeito que Deus mandou. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro aí, o caso de Nadab e Abiú. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 9. Levítico, capítulo 9. Você pode observar aqui no título atribuído ao capítulo 9 o seguinte: Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. Nesse livro aqui, Moisés está transmitindo a Arão e a todo mundo ali como que deve ser a adoração ao Senhor. Então, boa parte do livro de Levítico é como um manual de culto, como que eles deveriam ali fazer naquele momento de adoração ao Senhor. E aí, nesse capítulo 9, eu creio que aqui é a primeira vez que acontece o sacrifício oficializado por Arão. Arão foi escolhido como sacerdote. Não era todo mundo que ia mediar o povo, não. Arão e a sua família. Aí vem o versículo 10 dizendo: mas a gordura e os rins e o redenho do fígado, tal. Olha o finalzinho do versículo 10. Como o Senhor ordenara a Moisés. Ele fez tudo o que fez como o Senhor ordenara a Moisés. Final do versículo 16. Também fez chegar o holocausto e o ofereceu segundo o rito. Não ofereceu de qualquer forma, ofereceu segundo o rito. Versículo 21, finalzinho. Como Moisés tinha ordenado. Então Arão foi fazendo passo a passo tudo o que deveria fazer. Aí vem o versículo 24. Podemos ler o 23 também. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e saindo abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Olha que bênção, né? Imagina um culto em que o próprio Deus se manifesta a sua glória. E olha o que aconteceu no versículo 24. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Então o fogo do Senhor apareceu e consumiu aquela oferta, aquele holocausto que estava ali diante do altar. Só que no capítulo 10 uma outra história acontece. Olha o capítulo 10, versículo 1 e 2. Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, portanto também chamados a oficializar ali o sacrifício e tudo mais, olha só, o que eles fizeram? Tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incensário, ou incensário, não sei como é que fala, puseram incenso, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. E olha o detalhe do final do versículo 1. O que lhes não ordenaram. Eles fizeram alguma coisa diferente do que tinham que fazer. E está bem esclarecido aí. O que lhes não ordenaram, o que o Senhor não ordenou para eles. Eles se apresentaram diante do Senhor com o seu próprio incensário, puseram fogo nele e trouxeram esse fogo perante o Senhor. Isso então foi terrível. O que aconteceu no versículo 2? Então, olha o fogo de Deus aparecendo de novo. Saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o quê? E os consumiu. E morreram perante o Senhor. Eu coloquei ali uma imagenzinha, né, uma fotinho, uma ilustração do incêndio que consumiu Nadab e Abiú. Por quê? Porque apresentaram diante de Deus o que não deveriam fazer. Mais um exemplo. Uzá. Vamos voltar a Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25, versículo 10 em diante, fala sobre a arca. Também farão uma arca de madeira de acácia. Lembra aquela arca? Está até ali a arca, tá vendo? Uma caixa de madeira revestida assim,
com os anjos ali em cima. Aí, olha o versículo 12. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. 13. Farás também varais de madeira de acácia e as cobrirás de ouro. 14. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio deles a arca. Para se levar a arca por meio do quê? Do que ele está chamando aqui de varais. Alguma coisa ali que é por meio daquilo que vai ser levada a arca. Está dizendo certinho até como que tem que transportar. Vai para Números agora. Números, capítulo 4, versículo 15. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então, olha só, os filhos de Coate, não eram os filhos de qualquer um dos descendentes ali de Arão, não. Os filhos de Coate, que eram levitas, virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. Não vão tocar nas coisas. Eles que vão levar, mas eles não podem tocar nas coisas. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Então, veja, a arca tem os seus varais para serem carregados. São os levitas que têm que carregar, mas não é qualquer levita. São os levitas ali dos filhos de Coate. Ok. Aí no capítulo 7, versículo 9, diz a mesma coisa, né? Vai falar o seguinte: mas os filhos de Coate, aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário que deviam levar aos ombros. Então, os filhos de Coate deveriam levar as coisas nos ombros. Eles tinham essa função. Outros tinham outras funções. A função deles era levar no ombro direitinho a arca e outros utensílios. Mas alguém tentou fazer diferente, né? Sempre. Sempre tem alguém que quer contrariar. Então vamos a 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1. Era um momento aqui, só para localizar, né? Davi tinha assumido ali o seu reinado sobre Jerusalém, mas a arca do Senhor não estava em Jerusalém. Então ele queria trazer essa arca para Jerusalém. Vamos ler aqui. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Então vem 30.000 aqui para a gente fazer esse transporte. 1 ou 2 não serve, tem que ser 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Olha o que eles fizeram. Puseram a arca de Deus num carro novo, novinho o carro, novinho, e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Então eles fizeram o melhor que eles podiam. Poxa, não vamos pegar qualquer carro, né? Vamos pegar um carro novinho, bonitinho, e carro, não pense você num carro como o de hoje, né? O carro aqui era puxado por boi. Eu pensei que você tinha falado alguma coisa relacionada a charrete, alguma coisa assim, que é puxado por animais, né? Então, colocou ali numa estrutura nova, tal, do jeitinho que eles achavam melhor. Versículo 4. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Então, tinha 2 irmãos, né? Uzá e Aiô, que estavam ali dando a direção. Versículo 5. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia,
com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Olha que culto alegre, né? Um culto alegre diante desse transporte todo. Maravilha, pessoal alegre, instrumentos musicais, e nada errado nisso aqui, né? Não há problema nenhum, não há condenação nenhuma nesse sentido, da alegria dos instrumentos musicais, nenhum problema nesse sentido. Mas olha o que acontece no versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. O que aconteceu? Versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Nadab e Abiú morreram consumidos pelo fogo, porque apresentaram algo que não deveriam apresentar diante do Senhor. Uzá foi punido como, na verdade, um representante de todo o povo, porque o povo inteiro estava fazendo errado, né? Não tinha nada que estar num carro novo, não tinha que nada ser puxado por animais, o jeito certo é aquele ali, os filhos de Coate levando nos ombros, certinho, daquele jeitinho, eles fizeram diferente. O boi tropeçou e já acharam que era qualquer coisa que estava ali diante deles, e Uzá então foi e tentou pegar, no intuito de proteger, veja, a boa intenção de proteger a arca de Deus, mas não era assim que deveria estar sendo. Então ele é punido. Um outro culto reprovado. Vamos agora ao Novo Testamento, o culto dos fariseus. Marcos capítulo 7, versículos 7 e 8. Marcos 7, 7 e 8. Diz assim: a gente pode ler desde o 6. Jesus está falando com os fariseus. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, o que é absolutamente importante, né? Honrar a Deus com os lábios, mas tem um problema: o seu coração está longe de mim. Então o culto ele tem a sua forma, vamos dizer, né? O seu jeito de fazer, mas também tem que ser acompanhado da fé, da disposição interna de adoração. E aí versículo 7, e em vão me adoram, olha só, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. 8, negligenciando os mandamentos de Deus, guardais a tradição dos homens. Vocês estão adorando ao Senhor? Não do jeito que Ele quer, mas segundo a tradição de vocês mesmos. Veja que quando a gente fala culto reformado, a gente não quer dizer um culto que seja de tradição reformada pura e simplesmente. O que nós apreciamos não é em primeiro lugar a herança reformada, mas a herança bíblica. É o que a Bíblia nos diz que nós devemos fazer. Então, os fariseus, eles foram reprovados, o culto deles foi reprovado. Por quê? Porque eles ensinavam preceitos de homens, eles faziam de acordo com o raciocínio deles. Eles seguiam tradições deles próprios. E eles, portanto, foram reprovados diante do Senhor. E tem outro caso também no Novo Testamento interessante da gente observar, que é o caso da mulher samaritana. Vamos a João capítulo 4. João capítulo 4, Jesus se encontra com essa mulher samaritana. No versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, onde eles estão, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Por que ele está falando de adoração? Porque ela começou a falar de adoração. Olha o versículo 20. Ela diz: nossos pais adoravam neste monte. Vós, os judeus, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então eles estão falando do lugar de adoração. E Jesus fala no versículo 21,
Chegou a hora que nem neste monte vocês vão adorar a Deus e nem em Jerusalém. Mas, versículo 23, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O versículo 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus, neste momento, está então reprovando o culto que tem um lugar específico. Não, o culto ele só pode ser realizado no Monte X ou no Monte Y. Não, não é assim. O culto samaritano é reprovado aqui. E ali eu coloquei uma foto em preto e branco do Monte Gerizim, que é o monte que os samaritanos acreditavam ser o monte certo para adoração. Então, a atitude dos samaritanos é reprovada. Não faz sentido o que eles faziam. Então veja, não adorar conforme a palavra de Deus é uma atitude reprovada. Aconteceu com Nadab e Abiú, aconteceu com Uzá, os fariseus, os samaritanos, tantas formas de culto, tantas ideias humanas reprovadas. A gente tem mais do que exemplo de que Deus não quer que a gente faça do jeito que a gente quiser. Tem que ser de um jeito específico. Tem que ser em espírito e em verdade. Tem que ser, como nós vimos em Marcos, né? Segundo, não a tradição dos homens, mas segundo o mandamento de Deus. Tem que ser, como a gente viu no Salmo 51, com o coração quebrantado e contrito, humilde. É assim que tem que ser o culto ao Senhor. Mas, então, vamos definir aqui, na prática, embora eu agora acabei de mencionar o aspecto interno do culto, né? Coração quebrantado e contrito, adoração espírito em verdade, etc. Existem elementos práticos que devem estar presentes, né? E o que nós cremos? Nós cremos que os elementos de culto são tudo aquilo que a Escritura nos ordena fazer no culto público. Então a gente não inventa nada. A gente cultua a Deus com os elementos de culto que as Escrituras claramente nos indicam. E aí nós temos no texto de Atos 2:42 um esboço descritivo de como era o culto nas primeiras congregações cristãs. Então ali é uma narrativa a respeito de como os primeiros cristãos ali após a ascensão de Jesus realizavam a adoração a Deus, né? E isso nos serve de modelo. Só para tentar fazer um esclarecimento, né? E isso, na verdade, eu já falei na semana passada. O Antigo Testamento não tem nada a nos dizer sobre os elementos de culto? Tem. Talvez até numa próxima oportunidade que a gente vai falar de culto, eu pretendo que tenha mais uma aula sobre isso. A gente vai pegar também outros elementos, ou esses mesmos elementos, também no Antigo Testamento. Tá? Mas tudo aquilo que tem a ver com o sacrifício em si, as cerimônias, tudo isso apontava para a obra de Jesus. Portanto, não fazem parte do culto como matéria, como um aspecto material. Por quê? Já há um sacrifício espiritual, como eu já expliquei na aula anterior, um sacrifício que foi realizado, que nós apresentamos espiritualmente a Deus. Trazemos na memória, trazemos no coração, é isso que nos move a nos apresentar diante de Deus. O fato de Cristo ter sido a oferta entregue por nós ao Pai. Então, nesse sentido, tudo que era realizado no Antigo Testamento nós cumprimos, porque nós trazemos diante de Deus a nossa oferta, o sangue derramado de Jesus. Tá? Mas outros elementos também fizeram parte das celebrações, e em outro momento a gente vai ver, o meu foco hoje é observar estes elementos que claramente estão sendo ditos aqui em Atos 2:42. Vamos ler aqui. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, o ensino dos apóstolos, ou doutrina, a palavra grega aqui para doutrina dos apóstolos,
tem a ver com ensino, se não me engano é a palavra didaquê em grego. Além disso, e na comunhão, então eles perseveravam na comunhão. Eles perseveravam também no partir do pão e também nas orações. Então, 4 elementos sendo descritos aqui que envolviam aqui o culto ao Senhor. Não só o culto, mas a vida deles como um todo. Porque aqui, embora esteja falando sobre momentos específicos, né, de adoração ao Senhor, isso estava presente no dia a dia daquela comunidade. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aqui, então, nós vemos o que tem a ver com o ensino dos apóstolos. Tem isso aqui, a leitura da Escritura. Se você observar o primeiro sermão de Pedro, ele cita, está aqui nessa página mesmo, no capítulo 2 de Atos, ele cita o profeta Joel, né? Ele cita os salmos. Então, talvez ele esteja citando de memória, mas existe nesse sentido a declaração da palavra de Deus, aquilo que já foi revelado. A Escritura é lida. Também exortação, ensino, tudo baseado na doutrina, no ensino da palavra de Deus, no ensino dos apóstolos. Por isso nós podemos dizer, nossa igreja é apostólica? Claro que é. É uma igreja apostólica. Por quê? Porque nós seguimos o ensino dos apóstolos. Toda igreja cristã deve ser uma igreja apostólica, nesse sentido de que deriva da palavra de Deus a sua doutrina. Não vem de uma visão que fulana ou fulano teve. Não vem de uma revelação angelical que fulano teve. Não, vem dos apóstolos. Nós somos herdeiros, né, daqueles por meio de quem o Senhor falou, né, e trouxe a sua palavra. 2 textos para a gente analisar aqui. Em Atos 20, versículo 7, nós vemos um momento de culto. Olha aqui, no primeiro dia da semana, domingo, né, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, eu vou falar mais adiante sobre o partir do pão, né? Mas eles estavam reunidos ali e o partir do pão fazia parte do objetivo deles. Paulo devia seguir viagem no dia imediato e o que ele fazia? Enquanto estava ali com os discípulos, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, ele estava ensinando, falando, exortando o povo, né? O versículo 11 vai dizer, partiu o pão, comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. O pessoal começa a cansar depois de 50 minutos, é normal. Com um sermão de 50 minutos já está bom, né? Mas o pessoal aqui não... Embora até o rapaz aqui dormiu e morreu, depois ressuscitou, mas o fato é que eles aproveitavam o máximo de tempo que tinham para o ensino, a exortação, a pregação da palavra de Deus. E também o texto de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14, é um capítulo muito importante. Ele fala aqui dos dons de línguas, etc., né? Mas não é sobre isso que eu vou falar. Aqui no versículo 26, ele diz assim: que fazer, pois, irmãos? O que nós vamos fazer no culto? Quando vos reunis, um tem salmo, outro o ensino, doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Eu peguei esse versículo para mostrar que o ensino, a pregação, essa ideia de revelação aqui, certamente tem a ver com a exposição bíblica. Não com novas verdades, mas tem a ver com a exposição daquilo que foi revelado, né? Então, a leitura dos salmos, tudo isso faz parte da reunião do culto ao Senhor. Por isso que eu peguei esse texto aqui, para mostrar que as igrejas deveriam fazer isto. Tem que ter ensino. Neste capítulo, Paulo vai falar, eu prefiro falar
não sei, não vou errar o número, tá? Mas eu prefiro falar 5 palavras que todo mundo entenda do que 1000 palavras que ninguém entenda. Ou seja, o ensino tem que estar presente. O entendimento da revelação de Deus tem que estar presente. Então, esse é o ponto que eu quero destacar. Isso faz parte do culto. Outra coisa, eu vou pular lá para baixo. As orações. Né? Cremos que orações faladas, mas também orações cantadas. Né? E aí nós temos no próprio texto de Atos 2, aqui o versículo 47, dizendo aqui que eles louvavam a Deus, né? Eles louvavam, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. No texto aqui de 1 Coríntios 14 também, 1 Coríntios 14, a gente já estava lá, podia ter ido, né? Versículo 15, diz assim: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Está vendo? A oração e a canção estão colocadas no mesmo contexto. Ou seja, isso faz parte do culto. Isso faz parte do culto. Efésios 5:19. Efésios 5:19 vai dizer o seguinte: nós devemos encher-nos do Espírito Santo como? Falando entre nós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, a canção, o louvor por meio da música, isso faz parte do culto a Deus. Isso acontecia também no Antigo Testamento. Eu estou priorizando os textos do Novo Testamento, mas isso também acontecia. A leitura também, as orações, as canções de louvor a Deus também, né? Tudo isso fazia parte da adoração ao Senhor. Agora, o partir do pão. O que era o partir do pão? O partir do pão, com certeza, tinha a ver com a ministração da ceia. Eles partiam o pão no sentido da ceia do Senhor. Em Atos 2:41, não, eu estou pulando aqui, não. Atos 20, depois a gente vai 2:41. Atos 20, versículo 11, que é o que a gente leu anteriormente, né? Subindo de novo, porque Paulo desceu, o rapaz caiu do terceiro do andar lá, morreu, ressuscitou, eles subiram de novo e aí diz, partiu o pão e comeu e ainda lhes falou e tal. Então, o partir do pão faz parte do culto. A ceia do Senhor faz parte do culto a Deus. Em 1 Coríntios 11, 23 em diante, vem aqui a explicação de Paulo de como deveria ser a ceia do Senhor. Não vou ler todo esse texto, mas é onde ele fala aqui: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e etc, etc, etc. Então ele ele diz como que a ceia deve ser. Versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão, beba do cálice. E o 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E aí, nesse sentido, o partir do pão tem tudo a ver com a comunhão, porque eu tenho que discernir o corpo, eu tenho que entender essa unidade espiritual que existe entre eu e vocês, entre nós todos com Cristo. Eu tenho que entender tudo isso para participar corretamente da ceia do Senhor. Né? E aí eu coloquei o texto... não tinha colocado o quadrinho ali. E eu coloquei o texto de Atos 2, 41, né, que é logo antes dessa descrição. Por quê? Porque nesse dia do Senhor, em que desceu sobre eles o Espírito Santo e o apóstolo Pedro pregou para aquela gente, o que aconteceu ali? Muitos aceitaram a palavra e foram batizados. Então, embora no versículo 42 não haja aqui a referência ao batismo,
O batismo, quando realizado no contexto de culto, faz parte do culto. Ah, mas não pode acontecer o batismo fora? Pode estar numa outra situação, né? Por exemplo, Filipe batizou o eunuco fora de um contexto de culto. Outros, em Atos mesmo, outras histórias em que o batismo acontece. Hoje em dia não pode ser fora? Pode. Se um pastor ou um irmão evangelizou uma pessoa que está no leito de morte, se converteu, e não tem condição de estar conosco, ser batizado diante do povo de Deus, o que nós podemos fazer? Ora, vamos batizar então essa pessoa onde ela está, sem dificuldade nenhuma. Tá certo? Então o batismo, quando feito no culto, faz parte do culto, mas também pode ser, né, fora. A mesma coisa, de certa forma, a ceia do Senhor. Não pode ser levada até um enfermo, alguém que não pode, principalmente, né, no contexto agora de isolamento, que os idosos não podem, estão evitando vir à igreja e tal. Isso não pode ser feito? Pode. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer um culto na casa dessa pessoa, por que não? Ler a Escritura, exortar, cantar um hino, orar e participar da ceia do Senhor. Até porque o local físico, como a gente já viu, não é esse o ponto essencial, né? Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, como disse o apóstolo Paulo. Então o batismo eu coloquei aqui entre parênteses, porque de fato não é colocado no versículo 42, mas quando realizado no contexto de culto, faz parte do culto também ao Senhor. E agora eu deixei por último a comunhão, porque é um pontinho mais delicado, um pontinho um pouquinho mais... tem um detalhe aqui que é importante a gente prestar atenção. O que é a comunhão? Comunhão é isso que nós estamos fazendo aqui? Sim, mas não só. Nós estamos juntos aqui, eu estou falando, vocês estão me ouvindo. Na verdade, a gente não está conversando, nós não estamos aqui interagindo, compartilhando, enfim, necessidades e tudo mais. Ok. Mas o fato de estarmos juntos é a união, sem dúvida. Agora, união não é só isso. União também é compartilhar. Eu não pus aqui compartilhamento porque não ia caber no quadrinho. Mas é o compartilhamento. Por exemplo, se eu tenho algo do que você precisa, eu posso compartilhar e devo compartilhar com você. A caridade também, eu posso fazer isso. No momento de culto? Também. Até nós vamos ver aqui no texto, na sequência aqui, que isso acontecia. Esse compartilhamento acontecia, inclusive, no momento de culto. Olha em Atos 2, versículo 44. Diz aqui, todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Eles até faziam mais até do que nós costumamos fazer, né? Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então isso deve fazer parte também de uma forma de adorar ao Senhor? Claro. Por exemplo, se nós tomamos conhecimento, vamos pensar aqui, nós somos aqui de Praia Grande, mas os nossos irmãos de São Vicente estão passando por alguma necessidade. Uma necessidade difícil, de repente, sei lá, teve... não sei se tem, acho que não tem montanha aqui que possa... Tem mais em Santos, né? Que teve até um deslizamento e tal. Digamos que aconteceu alguma coisa nesse sentido, alguma coisa próxima. Irmãos nossos da igreja de lá estão passando por necessidade. Não faz parte do culto a Deus nós aqui levantarmos uma oferta, entregarmos uma oferta específica para esse fim? Pode ser que seja feito, sem dúvida. Faz parte do culto a Deus? Sim, é uma forma de nós expressarmos essa nossa união quando nós partilhamos com os necessitados. Certo? Em 1 Coríntios 16, isso acontece. O apóstolo Paulo dá essa orientação. 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2, diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. Quem eram os santos? Os irmãos. Irmãos em Cristo. Aqui ele está se referindo à necessidade que os irmãos de Jerusalém tinham. E olha,
igreja de Corinto com Jerusalém não tem nada a ver, né? Corinto é uma cidade gentílica. Jerusalém é outra coisa. Eles poderiam ter esse preconceito, mas Paulo está mostrando, não, vocês estão em conexão uns com os outros. Por isso que nós levantamos oferta missionária, por isso que eventualmente nós tiramos dos recursos da igreja recursos para atender necessidades, porque isso faz parte da adoração ao Senhor, esse compartilhamento de recursos com aqueles que necessitam, né? Versículo 2, olha a orientação de Paulo. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Então ele fala, olha, no primeiro dia da semana é dia de vocês juntarem as coisas aí, irem acumulando isso, para eu depois dar um destino para levar essas coisas para o pessoal. Então faz parte também desse dia de adoração, talvez até do próprio culto de adoração, essa comunhão que se manifesta por vezes, né, dessa forma, no compartilhar. O dízimo, só um parênteses aqui dentro da nossa aula, né? O dízimo faz parte da adoração a Deus? Creio que sim. Nós adotamos o dízimo como um padrão que cremos ser bíblico. Podemos falar sobre isso num outro momento. Cremos ser um padrão bíblico. Ninguém está tirando... Lembra que eu estou falando o tempo todo, né? De não inventar nada, tá? Na hora de cultuar a Deus. Então, o dízimo não creio que seja uma invenção. Ninguém está inventando nada. Ninguém está incluindo, acrescentando nada. Não, é um padrão bíblico. E isso nós fazemos, como diz... Foi lido, né, inclusive no domingo, Malaquias 3, né, para que haja mantimento, para que haja o sustento da casa do Senhor, da comunidade da fé. Os irmãos não sabem, mas é com o dízimo que vocês depositam aqui que muitas vezes contas de luz, de água, são pagas de pessoas que precisam. Ou então, cestas básicas, alimentos são dados, embora aqui a gente faça também essa arrecadação paralela, né, de alimentos. Então, geralmente a gente não precisa comprar alimentos porque os irmãos trazem. Mas, enfim, coisas diversas podem acontecer no atendimento a famílias que precisam. Por exemplo, nós não estamos conectados como irmãos à igreja da França, à igreja da África do Sul, à igreja da Portelinha, aqui no bairro de São Vicente, da igreja lá de Pedro de Toledo? Estamos. Então por que nós não podemos favorecê-los com os nossos recursos? Eles estão precisando de uma caixa de som? Por que não poder, se está ao nosso alcance, proporcionar algo que eles estão necessitando? Por que não fazermos? Então, isso faz parte do culto a Deus, da adoração. Então, quando nós colocamos o dízimo como um padrão, é para que a gente não fique fazendo campanha toda hora. É para que nós possamos, aliás, não só o dízimo, o Novo Testamento fala da generosidade, né? Então, quando nós depositamos o nosso dízimo e somos generosos nas nossas ofertas, por mais que nem sempre a gente saiba para onde está indo esses recursos, o fato é que nós estamos contribuindo com essa comunhão. Com essa comunhão. Tá bom? Vamos concluir. Concluindo. E aqui eu quero concluir fazendo a comparação. Lembra que a gente viu no começo dessa aula o culto lá no Monte Sinai? Aquele momento tenso do povo de Deus diante do Sinai, tudo aquilo acontecendo. Então, agora eu quero comparar o encontro de Deus com os israelitas no Monte Sinai e o nosso encontro com Deus em Cristo, que aqui pelo autor de Hebreus é ilustrado como Monte Sião. Então vamos abrir em Hebreus 12. Hebreus 12, do versículo 18 em diante. O título atribuído a esse trecho é O Contraste entre Sinai e Sião. Vamos ler com atenção esse texto. Nós lemos Êxodo 19, não é? Agora a gente vai concluir lendo Hebreus 12, 18 a 29. Diz assim a palavra de Deus: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente,
e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos ouviram suplicaram que não lhes falasse mais. Olha só, o que o apóstolo aqui está dizendo? Vocês não chegaram nesse ponto, vocês não estão diante desta realidade tão tensa, tão agressiva, amedrontadora, vocês não estão nessa realidade. Versículo 20, pois já não suportavam, eles que estavam lá, não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Lembra da descrição daquele momento? Versículo 21. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Então, a descrição do versículo 18 ao versículo 21 é daquele momento em que eles estavam no Sinai, ali perante o Monte Sinai, e tudo aquilo absolutamente grave estava acontecendo. Eles estavam assustados com aquela manifestação gloriosa de Deus. A partir do versículo 22, o apóstolo diz assim, mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então veja, no início do versículo 18 ao 21, está sendo descrito a realidade do Monte Sinai, que não é mais a realidade destes que agora chegaram a este que é chamado de Monte Sião. Agora que chegaram à cidade do Deus vivo, que chegaram a Cristo, o mediador da nova aliança. Então, essa é uma realidade diferente, em diversos sentidos, né? No entanto, o temor não deve ser menor por conta dessa realidade. O versículo 25 vai dizer, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ou seja, de fato, nós não estamos vivendo aquela realidade que eles viveram perante o Monte Sinai, mas mesmo agora nós que estamos no Monte Sião, né, nós que agora estamos em Cristo, não podemos negligenciar a voz que fala do céu diretamente conosco, até porque essa voz que fala do céu é a mesma que diz que ainda uma vez por todas ele fará abalar não só a terra, mas também o céu. Ou seja, tem algo ainda por vir que há de ser ainda mais grave, ainda mais glorioso, ainda que vai causar muito maior temor e assombro nos homens, né? Então vem o versículo 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é exatamente aquele mesmo Deus que se manifestou no Sinai. O nosso Deus é fogo consumidor. Então, este Deus que no passado se manifestou
de forma maravilhosa e assombrosa, e que hoje não se manifesta, não está se manifestando dessa forma. Ele nos transportou para um reino inabalável. E todas as coisas que hoje elas podem ser abaladas, elas serão abaladas e ficará somente as coisas que permanecem. Nesse reino inabalável, que nós já podemos experimentar, né, porque estamos em Cristo, nós devemos servir a Deus de modo que seja agradável a Ele, com reverência e santo temor. Então, concluímos essa aula enfatizando o fato de que o culto público que nós somos chamados a realizar a Deus, ele deve refletir o ensino bíblico. Portanto, devemos servir a Deus com temor, devemos servir a Deus de acordo com a vontade dele e nunca, jamais, de acordo com a nossa disposição pessoal, nossos sentimentos, nossas emoções que por vezes não são orientadas pela palavra. Devemos agradar a Deus segundo a vontade dele, com os elementos que ele exige de nós. É assim que terminamos então esse nosso estudo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a servi-lo como ele merece.